acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu não vou me demorar nessa live, eu quero fazer uma oração rápida, porém uma oração de poder pela sua vida. Vamos aqui a uma mensagem de fé, palavra muito linda esta, que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5 e o versículo 25. Marcos 5, 25. Diz assim no título: a cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Então, a situação dessa mulher ela sofria com esse fluxo de sangue há 12 anos, como narra a Bíblia, e ela havia padecido nas mãos de vários médicos. E diz a palavra, gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. E pelo contrário, piorava cada vez mais. Então, esta era a situação daquela mulher antes de ela usar a sua fé. A sua situação, a sua condição era cada vez mais piorando, diz a palavra. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Ou seja, o caso dela para a medicina não tinha mais jeito. Mas olha isso que extraordinário, pessoal. Tendo ouvido a fama de Jesus, aleluia, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Aleluia. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Então, olha a fé, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, então ela disse, se eu tocar na sua veste, se eu colocar a minha mão na sua roupa, eu ficarei curada. Olha a fé daquela mulher. A sua situação antes de tocar em Jesus, ninguém, nenhum homem, os recursos não podiam fazer mais nada por ela, mas tinha a fé. A fé, pessoal, a fé remove montanhas. Tudo é possível ao que crê. Talvez você está me ouvindo aí e a tua situação tá assim, igual dela. Cada dia piorando. Vamos falar a realidade. Está piorando. Está piorando na saúde, está piorando com os vícios. Você achou que não ia se viciar, mas se viciou nas drogas, na bebida, no cigarro.
Você achou que do seu jeito você iria salvar o seu casamento, não está salvando ainda, está piorando, está se distanciando cada vez mais. Você está vendo que não há mais o que fazer, você tentou de várias formas resolver a situação, sua vida financeira talvez está cada vez pior, mas a situação dela estava assim, ó, cada vez piorando, até que ela ouviu falar de Jesus. E ela pensou, se eu apenas tocar, só de eu tocar, eu ficarei curada. Olha a fé daquela mulher. Olha aqui, ó. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo, aleluia, que estava curada daquele mal. E Jesus, olha que lindo isso, pessoal, que fantástico. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, aleluia, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, ó que lindo, pessoal, filha, a sua fé não foi a fé da vizinha, não foi a fé do seu irmão, do seu parente. Filha, a sua fé salvou você. A sua fé vai salvar você. A sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. É tremendo isso, pessoal. Porque a situação dela era de mal a pior, ela gastou tudo que ela tinha para resolver sua situação e sua situação só piorava, não se resolvia. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar da fama de Jesus, então houve aquela fé com obras dentro dela, aquela fé prática, não é aquela fé teórica. Eu tenho muita fé, mas a pessoa não ora, não faz propósito, não faz campanha, não exercita a fé, não adianta. Então aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, se eu apenas tocar, olha a fé dela, se eu apenas tocar, eu ficarei curada. Eu só quero tocar nele. Tira um exemplo dessa mulher para você. Que fé, que ousadia, que intrepidez, que audácia, que coragem. Aquela mulher, segundo a lei da época, a lei mosaica, a lei que estava na Torá, ela não poderia estar no meio da multidão, nem muito menos tocar no mestre, porque eles acreditavam, se uma pessoa impura tocar na outra, a outra ficaria impura. É como também não podia tocar no morto, se tocava no morto, a pessoa que tocava no morto ficava impura. Mas Jesus, ele gostava de quebrar protocolo porque ele sempre priorizou a vida, a libertação, a restauração, a salvação. Quando Jesus está andando com os discípulos, então ele atravessa um funeral
onde uma mulher viúva está enterrando o seu filho. E Jesus disse para aquela mulher: não chores mais, não chores. Ele parou o velório e ele tocou no defunto. Não se podia tocar. Ele tocou no defunto. E o defunto ressuscitou. Eles acreditavam que quem tocava no defunto se tornaria impuro como o defunto. Aquela mulher tinha aquele fluxo de sangue, ela não poderia tocar em ninguém. Mas ela tocou em Jesus. Mas Jesus é tão poderoso que não foi Jesus que ficou impuro. Foi o poder de Jesus que entrou naquela mulher. Aleluia. É forte isso. Então, aquela mulher poderia pensar: eu não posso ir. Eu não posso estar no meio daquelas pessoas. Eu posso morrer. Eu posso ser tratada como um lixo. Vão me tirar dali à força. Vão me expulsar. Não. Ela ignorou todo tipo de pensamento negativo. E a gente aprende muito com a história dessa mulher. A gente tem que aprender a ignorar pensamentos que eles não têm que ser alimentados, mas eles têm que ser ignorados. Muitas pessoas criam desculpas. Muitas pessoas, elas criam justificativas. Ah, eu não fui na igreja porque choveu. Ah, eu não fui porque eu cheguei tarde. Ah, eu não fui aquele dia porque não tinha ninguém para me levar. A minha amiga não quis ir mais comigo porque aquele dia eu estava cansado. Aquele dia eu estava com sono. Eu tinha coisas para fazer na minha casa. Existem situações, pessoal, na sua vida que são prioridade. Que se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Se aquela mulher não tivesse a fé, a determinação de sair de onde ela estava e ir até o Senhor Jesus, ninguém iria carregar ela, ninguém iria levar ela até Jesus. Ela priorizou aquele encontro. Ela disse: eu vou lá tocar nele, porque se eu apenas tocar, eu ficarei curada. É por isso que a Bíblia diz que ele pergunta: quem me tocou? E ela não responde, com medo, porque ela não poderia estar ali. Mas depois de um tempo, ela fala: fui eu que toquei no Senhor. E ele disse, aqui diz a palavra: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, se as pessoas talvez pensavam, é uma imunda, ela não pode estar aqui, ele chamou ela de filha. Você é minha filha, você faz parte do meu grupo, daqueles que creem. Ele fala: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre do seu mal. Jesus não reprovou aquela mulher. E eu vou falar uma verdade aqui. Ei, quantos religiosos, se vissem a fé dessa mulher, iriam reprovar, hein? Eita, ela não pode vir desse jeito. Eita, não pode. Esse pastor não pode fazer culto de camisa polo, tem que ser o terno no calor de 50 graus. Ei, não pode orar por cura, libertação. Ei, não pode. Não pode, é? Quando Jesus ia com os discípulos, os demônios já gritavam já. Os demônios suportavam a unção, a presença. Então, nesta sexta-feira, nós vamos ter esse trabalho fortíssimo de libertação. Você vai usar a sua fé, é a sua fé. Veja, Jesus disse: filha, a sua fé
Para de esperar alguém te incentivar, te estimular, te carregar, te pegar no colo, te pegar de cavalinho, pegar você na tua mão e te puxar a força. Para! É a sua fé. Você tem uma fé. Ei! Você tem uma fé. É a sua fé que vai trazer um milagre para sua casa, para sua família inteira. É a sua fé que vai abrir portas. É através da sua fé que o sobrenatural vai acontecer. É a sua fé. Se sua família perdeu a fé, Jesus conta com a sua fé. É a sua fé, moça. É a sua fé, homem. É a sua fé. É a sua fé. Ai, minha mãe parou de orar, ora você. Ai, minha amiga pode vir para a igreja, venha você. Ninguém da minha casa mais quer saber de Deus, venha você. É a sua fé. Jesus conta com a sua fé. Antes de Deus tirar 3 milhões do Egito, primeiro foi a fé de Moisés. Primeiro foi Moisés que teve coragem de ir. Através de Deus libertou 3 milhões. É a sua fé. É a sua fé. Não é a fé de mais ninguém, é a sua. Jesus quer ver a sua fé. É com você mesmo que ele está falando. Cadê a sua fé, moça? Cadê a sua fé? Para de dar desculpa, senão não acontece nada. É que as pessoas querem que todo mundo passe a mão na cabeça. Tadinha, eu entendo. Ninguém te ajuda. Ninguém gosta de você. Você é tão boazinha, é tão boazinho. Todo mundo é ruim. Suas famílias não prestam. Esses vizinhos também é complicado. É a sua fé. Para de esperar as pessoas te carregar. Usa a sua fé. Tem que ser uma fé prática. Não é uma fé da boca para fora. Jesus estava no barco e os discípulos, ao invés de usarem a fé, quando veio a tempestade, eles ficaram apavorados. Jesus repreende: mar, acalma-te, vento, emudece. Aí ele fala para os discípulos: homens de pequena fé, por que sois assim tímidos? Por que vocês sois assim medrosos? Ou seja, cadê a fé? Cadê a fé de vocês? Se eu não estou aqui, o barco afunda, vocês morrem. Cadê a fé? É a sua fé. Talvez muitos reprovaram aquela mulher, mas Jesus disse: filha, a sua fé te salvou. Pode ir em paz. Fica livre do seu mal. Acabou. Alguém fala: eita, você tá louca demais, hein? Ei, você tá maluco, hein? É a sua fé. Se Jesus aprovou, acabou. Deixa chamar de louco quem quiser. Quem tá chamando você de louco vai ver sua vitória, vai ver o resultado na sua vida. Vamos orar? Glória a Deus. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Vamos falar com Deus, se você pode, fecha os teus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, oh meu Senhor amado e querido, bendito é o teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível. Pai, eu quero apresentar pessoas que estão com a situação semelhante à dessa mulher, que tinha, antes de tocar no Senhor, antes de usar a fé, ela tinha um fluxo de sangue, o fluxo de sangue que nada pôde ajudar ela, ninguém. Mas quando ela tocou no Senhor, Pai, e ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Pai, há pessoas que estão assim, a situação de mal a pior, piorando na vida sentimental, e talvez o desespero tomou conta, piorando na saúde, na vida financeira. Ela tem mais perdas, prejuízos, do que ganhos, do que vitórias. Mas isso vai mudar!
Em nome do Senhor Jesus. Aonde você estiver agora, aonde você estiver, se você crê, receba o poder de Deus aí agora. Estende a sua mão aqui para o teu aparelho, estende uma mão para o seu aparelho, estende uma mão você que crê. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o seu milagre. E eu dou uma ordem, todo mal, todos os demônios, agora, eu determino que sai. Ei, a sua mão está abençoada em nome de Jesus. Diga, eu creio. Põe a mão no local da dor, da enfermidade, ou põe na sua cabeça e fala assim, ó: Senhor Jesus, eu determino todo o mal da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, joga a mão e diga: sai! Mais uma vez, toda inveja, desânimo, sai! A dor, o vício, sai! A macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, sai! Todo o mal, sai! Todos os demônios, sai! Estende a mão para mim. Receba a paz. Receba o milagre. Receba a vitória. Receba o poder de Deus. Receba a paz aí agora. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Amém. Diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Você crê? Jesus tocou na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O milagre já aconteceu, hein? Aleluia. Glória a Deus. Quem está com a gente aí, ó? Daniele Kink, boa noite, a paz. Graziela, boa noite, a paz. Thaisa, Paulo, boa noite, a paz. Neide, boa noite, a paz. Cleusa, Aparecida, boa noite, a paz. Larice, boa noite, a paz. Lindomar, Marley, boa noite, a paz. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. É isso aí, quando você acreditar, quando você acredita, o milagre acontece. Olha, sexta-feira, hein? Daqui a pouco vamos estar 8 horas da manhã nessa sexta-feira, 8 horas da manhã, primeira reunião, e à noite especialmente às 19h30. Igreja Restaurando Vidas, Avenida Nicolau de Vergueiro Forjás, número 465, no centro de Porto Ferreira. Pessoal, creia no seu milagre. Jesus fez a obra. Venha usar a sua fé. É a sua fé que vai lhe trazer o sobrenatural. Amém? Deus abençoe. Forte abraço e até lá.